Olá pessoal, vamos aqui fazer a correção da última atividade, atividade 10 de física, né? Pra gente entrar logo em férias, dar a nossa descansada merecida. Apesar que para vocês esse ano é meio complicado falar em descanso, né? Então vamos lá, a gente está falando de associação de resistores em paralelo, né? Na figura abaixo temos um circuito formado por 3 resistores ligados em paralelo. Determine o valor da resistência do resistor R e da corrente I. Muito bem, pessoal, essas videoaulas, os links das videoaulas que eu envio para vocês lá do YouTube, é a base, né, do processo de aprendizado que vocês têm aí. Então ali vocês têm professores de alto nível, né, dando aula sobre determinados conteúdos. Então é a partir daquela videoaula que você vai construindo o conhecimento em cima desses tópicos que a gente está trabalhando. Eu acredito que as explicações dos professores são excelentes, é a mesma coisa de ter um professor ali do seu lado, né? E essas videoaulas, então, elas têm que ser a sua base para que você possa estar se estruturando, depois vir fazer as atividades que a gente propõe. Então, depois de ter visto as videoaulas e tudo mais, né, a gente vem aqui para as atividades. Então, aqui é a associação de resistores em paralelo. As duas atividades anteriores foram resistores em série, né? E aí a gente parte então dos conceitos teóricos que aqui dão uma mudadinha, ok? Então vamos lá. Ele quer saber o valor aqui, ó, da resistência de R, da resistência R da corrente I. Tá? Gente, para eu poder achar essa resistência aqui e para poder achar essa corrente elétrica aqui nesse circuito, a gente precisa saber quem é a DDP. Então, assim, a DDP é a base para a gente poder descobrir esses valores, né? Então, vamos começar por aqui, ó. Cálculo da DDP, que é a diferença de potencial, ok? A gente sabe, então, que na associação em paralelo, a DDP que está aqui neste ponto A e neste ponto B, ó, é a mesma que está nos resistores. Então aqui, se eu tenho uma DDPU, essa DDP é a mesma que está no R1, no R2, no R3, tá? Nos 3 resistores. Então, a partir disso, a gente vem aqui e olha, ó, a equação para calcular a DDP é a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Então, a DDP é igual... Gente, vamos pegar aqui então essa informação aqui da resistência R2, essa do meio. Por que, professor, que a gente vai pegar essa? Porque essa aqui eu tenho a corrente e tem a resistência, né? Então, se a gente utilizar os dados aqui, ó, resistência é 20, não é isso? Multiplicado pela corrente 0,3. Então, a DDP aqui, ó, vai dar de 6 volts, certo? Essa DDP de 6 volts, ela está em todo o circuito, ou no circuito inteiro, no circuito total, ou em cada uma daquelas resistências que está ali, tudo bem? Então agora a gente passa a fazer o cálculo da corrente I, tá? Cálculo de I, que é a corrente elétrica, o fluxo de elétrons que passa aqui. Usando a mesma expressão, o RI, né? Aqui você vai ter a DDP, a gente acabou de achar ela, que é 6 volts, a resistência elétrica aqui nessa I aqui, pessoal, ó, a resistência elétrica aqui é 15, né? Ó, põe uma setinha aqui para te alertar que eu estou olhando, é aqui. Tá? Aqui é 15 ohms, multiplicado pela corrente I, é a corrente que está passando aí nessa resistência, tá? Então, fazendo os cálculos, separem aqui 6 dividido por 15, não é isso? Então, minha corrente I vai dar 0,4 amperes. Tranquilo?
muito simplesinho essas expressões, né? O problema aqui é você saber aplicar os valores na equação certinha. Então aqui agora a gente passa a fazer o cálculo da resistência R, ok? Cálculo da resistência R. Então, cálculo da resistência R, galera. A resistência R está aqui, ó. Para a gente calcular aí, você pensa o seguinte, ó. Tem um detalhezinho que eu acho que você precisa ficar atento. Se essa corrente aqui é 0,4, se essa corrente aqui é 0,3, já deu 0,7, beleza? Ó, 0,4, que é aqui, que a gente acabou de calcular. E aqui é 0,3. Já deu 0,7. Você está vendo que a corrente que sai do circuito é 0,8 amperes? Então, é só a gente tem que lembrar que no circuito em paralelo, esses fios aqui, a corrente elétrica se subdivide. Então, se o total da corrente elétrica é 0,8, que é a que sai do fio, e aqui entra também é 0,8, não é isso? Amperes, ela foi subdividida nesses fios. Então, se você somar 0,4 mais 0,3, deu 0,7. Para completar esse 0,8 aqui, então tem que ser 0,1 amperes. Tudo bem? Então, a soma dos três tem que dar 0,8. Então, diante disso, a gente vem e faz a continha. Ó. A DDP ela é fixa, que a gente achou lá, não é isso? 6 volts. A resistência R estou procurando e a corrente elétrica 0,1 amperes. Então, 6 dividido por 0,1 amperes vai dar um total para mim de 60 ohms. Tranquilo? Que é a unidade aqui de resistência elétrica. Então, tá aí a primeira questão, galera. Espero que vocês tenham acertado. Se não, espero também tenha contribuído aí para tirar alguma dúvida de vocês. Vamos aqui para a questão número 2. No circuito esquematizado abaixo, determine a resistência equivalente entre os extremos A e B. Bom, gente, resistência equivalente, você sabe que tem essa formulazinha que foi dada lá na videoaula. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Você poderia estar jogando também nessa ideia aqui, né? Agora, para dois resistores, as explicações anteriores, as videoaulas, mostrou para vocês também o seguinte, ó, que você pode utilizar essa expressão aqui, ó. Resistência equivalente é igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Tá? Se caso, as videoaulas mostraram essa possibilidade, mas se você passou batido e não prestou atenção, fique sabendo que você pode utilizar qualquer uma dessas duas aqui, tá bom? Qualquer uma das duas resolve aí a resistência equivalente. Vamos resolver então? Resistência equivalente, vamos usar aqui a de baixo, resistência equivalente é igual a R1. Isso só serve quando for dois resistores, tá bom, galera? Somente se for dois resistores. Então ficaria assim, ó. Vamos chamar esse aqui de R1, esse aqui de R2, aí você faz a continha, ó. 30 multiplicado por 20 dividido por 30 mais 20. Então a resistência equivalente, pessoal, dá 600 dividido por 50. Corta um zerinho. 60 dividido por 5 dá 12 ohms. Tudo bem? Facinho, né? Então tá aí a nossa solução. Vamos para a próxima. Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Vamos lá. Questão 3, então.
Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da seguinte associação de resistores. Pessoal, a mesma coisa, tá? Só que agora são com 3 resistores, não dá pra gente usar aquela outra maneira de resolver, então a gente vai usar a tradicional. 1 sobre resistor equivalente, que é igual a 1 sobre R1, a mais 1 sobre R2, a mais 1 sobre resistência 3. Então aqui eu vou pôr 1 sobre resistência equivalente. Aqui é a continha agora, tá, gente? Aí se você domina a matemática é fácil, não domina, aí dá problema. Quem que é o R1 aqui? Qualquer um deles. Vamos pegar aqui o 10, vamos pôr na ordem. 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 20, ok? 1 sobre resistência equivalente, que é igual. O mínimo múltiplo comum de 10, 10 e 20 é 20, né? Você vai fazer lá a sua fatoração, vai dar 20. 20. Então, o que você faz naquela regrinha lá das somas de frações? Você pega o MMC, divide embaixo, multiplica o resultado em cima, tá bom? Divide embaixo, multiplica o resultado em cima, tá? Então, 20 dividido por 10 é 2, 2 vezes 1 é 2. 20 dividido por 10 é 2, vezes 1 dá 2. 20 dividido por 20 dá 1, vezes 1 dá 1. Então, meu povo, aqui eu vou ter, vamos jogar aqui para cima, 1 sobre resistência equivalente, que é igual a 5 sobre 20. Gente, é claro que se você tem uma fração aqui, ó, 1 sobre resistência equivalente, você vai trocar, né, galera? Você vai inverter ela aqui, né? Então vai ficar resistência equivalente sobre 1. Se você inverter o lado esquerdo, você é obrigado, olha a palavrinha que eu estou utilizando, você é obrigado a inverter do lado direito, né? Então ficaria 20 sobre 5. Então resistência equivalente, fechou o assunto, dá 4 ohms. Tranquilo, morreu o assunto aqui. Então vocês estão percebendo que as atividades que eu estou mandando é mais para fixar o conteúdo, né, do que propriamente explorar outras habilidades, outras competências. Mas espero que vocês tenham se saído bem aí. Vamos para a última. Vamos lá então. No circuito abaixo, a corrente I vale 2 amperes, né? Então essa corrente aqui, ó, ela vale 2 amperes. Deixa eu trocar essa cor aqui. Ela vale 2 amperes. E as resistências R1 8 ohms e R2 2 ohms. Então tá aqui. Esse R1 aqui vai valer 8 ohms. E essa R2 2 ohms, ok? Tranquilo. Tendo como referência o esquema acima, determine o valor da corrente 2 em R2. Bom, gente, para eu poder achar essa corrente 2, parte da seguinte ideia. É uma corrente total, concorda? Ela é uma corrente total aqui. Eu não tenho correntes. Não foi dada as correntes I1 e I2, né? Então, a gente usa aquela seguinte, ó, DDP total é igual a resistência total, ou resistência equivalente, multiplicada pela corrente elétrica do circuito. Então, é aquela formulazinha que a gente conhece, só que aqui é a resistência equivalente, porque eu estou trabalhando com a corrente total, é a corrente elétrica total do circuito. Né? Então, se vocês repararam aí, eu não tenho essa pecinha aqui, que é a resistência equivalente, ok? Eu não tenho ela. E eu também não tenho a minha DDP. Não tenho nenhuma nem outra. Então eu vou ter que fazer cálculos separados para poder achar esses valores e depois voltar aqui e achar a corrente elétrica. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Vamos começar aqui. Resistência equivalente, né? Vamos começar pela resistência equivalente. Quanto que ela vale?
Resistência equivalente. Vamos lá. Resistência equivalente com dois resistores, vocês já viram, né? Que é assim, ó. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Resistência equivalente, galera. Então, vamos lá. 8 vezes 2 dividido por 8 mais 2. Descendo um pouquinho aqui. Resistência equivalente. 16 sobre 10. Isso me dá aqui uma resistência equivalente de 1,6 ohms. Ó, já achei uma pecinha que estava faltando lá no problema, né? 1,6 ohms. Tranquilo? Agora a gente passa a querer achar outra pecinha. Olha, já achei a resistência equivalente, agora vamos achar a DDP, tá? DDP é igual a resistência equivalente vezes a corrente elétrica total. Então a DDP aqui, galera, resistência equivalente eu já sei. Só um minutinho. Galera, assim, eu acho que a gente tem que precisar fazer uma correçãozinha aqui. Vocês vão me perdoar, tá? Na verdade aqui, ó, não é resistência equivalente, porque é o seguinte, se ele está pedindo para nós a corrente elétrica I2, ó, é porque eu tinha lido aqui lá em cima, eu me equivoquei. Determina o valor da corrente elétrica I2. Eu quero achar essa corrente elétrica I2 e não a corrente elétrica total, tá? Então, se ele quer achar a corrente elétrica I2, que é essa aqui, ó, que passa na resistência R2, eu tenho que utilizar a resistência R2 e não a resistência total, não a resistência equivalente, tá bom? Então vocês me desculpem nesse detalhe, vamos só corrigir isso aí, tá? A DDP é a mesma, tanto no circuito total quanto nos resistores individuais, então não tem problema, tá? O R2 aqui eu já sei o valor dele, já me foi dado aqui, tá bom? Aí você pode questionar assim, Christian, mas para que a gente achou então a resistência equivalente? Tá, a gente achou a resistência equivalente para poder achar a a DDP total, tá? Então vamos só corrigir aqui. A DDP total então seria resistência equivalente que a gente acabou de achar, certo? Vamos lá aqui, que é 1,6 ohms multiplicada pela corrente elétrica. A corrente elétrica aqui, ó, é a total, né? Porque eu estou usando a resistência total. Então a corrente elétrica aqui total é 2. Então aqui vai ser 3,2 volts. Tranquilo? Então, gente, vamos só voltar aqui para esclarecer de novo, ó, esse probleminha. O cara pediu aqui no exercício para você achar a corrente I2 na resistência R2, certo? Para eu poder achar essa resistência, essa corrente I2 aqui, ó, para eu poder achar essa corrente elétrica I2, eu preciso, o R2 já me foi dado, né? Que no exercício é 2 ohms. Eu preciso achar a DDP total, tá? E para eu achar essa DDP total, eu dependo da resistência equivalente, ó. Porque sem a resistência equivalente eu não acho essa DDP total. Não tem outro caminho, não tem outro mecanismo. Então eu tenho que vir aqui, achar a resistência total, resistência equivalente, jogar ela aqui na fórmula da DDP, usando a resistência total que a gente acabou de achar, não é isso? E chegamos aqui na DDP total, ó. Então, agora aqui matou o problema, porque a DDP do circuito é 3,2 volts, a resistência R2 é 2 ohms vezes a corrente I2.
Então 3,2 dividido por 2, ok, a gente vai ter aqui então a corrente 2 é 1,6 amperes, tá bom? Então qualquer coisa vocês voltem, dão uma olhadinha novamente nesse exercício, porque ele é interessante, que você vai dependendo de achar uma peça atrás de outra para poder chegar e resolver o problema, que seria a corrente aqui elétrica I2, tá bom? Obrigado, gente. E finalizando o semestre, desejo a todos vocês um bom descanso, que vocês merecem. E em agosto estaremos juntos aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês ainda, tá bom? Um abraço.